Eram necessários 18 votos. Votaram a favor 17 países. E de forma irresponsável, o Brasil se absteve. O Brasil está com a mão cheia de sangue do povo venezuelano. Olá e seja bem-vindo. O senador petista Paulo Paim, em uma declaração falando sobre democracia, afirmou que basta o ditador Nicolás Maduro apresentar as datas das eleições para garantir o apoio incondicional do Brasil. E para aumentar a temperatura do debate, o senador lulista Veneziano Vital do Rego ecoou as palavras do petista. Porém, o senador Eduardo Girão não ficou em cima do muro. Quando se trata da ditadura venezuelana, ele não passou pano para Maduro e, de forma contundente, traçou um paralelo entre as ações do ditador e as práticas do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, apontando traços semelhantes. Girão foi além, condenando veementemente as conexões do governo Lula com ditadores ao redor do mundo. Veja. A história nos alerta sobre o declínio iminente quando a ordem política e social está ameaçada. A sabedoria popular nos ensina que não se pode servir a dois senhores. E é exatamente essa seletividade, parcialidade ou convivência que sinaliza o início do declínio político. A democracia nos diz que não devemos escolher entre segurança e liberdade. Em vez disso, devemos buscar um equilíbrio justo entre valores fundamentais. A verdade é mais estranha que a ficção, porque a ficção precisa fazer sentido e a verdade não. A verdade basta só ela. A democracia não é apenas um fim em si, é também um poderoso vetor de progresso econômico e social, de paz, de liberdade, de segurança e de respeito pelos direitos fundamentais, como no caso das eleições na Venezuela. O que eu ouço de todos os líderes, inclusive do Brasil, transparência e que apareçam as atas, ponto. É só isso. Ninguém aqui está sendo agressivo com ninguém aqui. Corroboro integralmente com a sua exposição e a sua linha de defesa a essa que é sobejamente uma referência às relações civilizatórias em sociedade. E, evidentemente, quando havemos sob ataque, temos que nos levantar para poder soerguê-la cada vez mais firme, mais bem postada e ficada em solo. Então, esses episódios mais recentes que acometeram a população da Venezuela, o que nós temos pretendido, e nada mais óbvio do que, para que haja legitimidade, que as suas instâncias possam apresentar comprovação de que o processo se deu com a lisura devida a todo e qualquer processo evidentemente democrático, ou que essencialmente tenha sido democrático. A cada dia fica mais explicitado o estelionato eleitoral sofrido pelo povo brasileiro com a eleição de Lula, patrocinada de forma vergonhosa pela parcialidade do TSE, que, dentre outros casos, proibiu a campanha da divulgação das relações existentes que todo mundo sabia, de Lula, do PT, com várias ditaduras corruptas e sangrentas como Nicarágua, Irã, Cuba e Venezuela. O envio do vice-presidente Geraldo Alckmin na posse do novo presidente do Irã foi patético, demonstrando um verdadeiro, abro aspas, suicídio de reputação política de um país que tem uma história tão bonita como o Brasil. Aquela foto é muito triste ver a que ponto nós chegamos com ditadores, com pessoas que não respeitam os direitos humanos, e estava lá o Brasil sendo representado. Ele sentou ao lado de líderes terroristas, do Hezbollah, Jihad Islâmico,
e também do principal líder do Hamas, que horas depois seria morto num ataque lá em Teherã. O Irã, com o dinheiro do petróleo, é o grande financiador desses grupos terroristas responsáveis pelo agravamento dos conflitos do Oriente Médio. Vocês lembram que no começo desse governo aportou aqui navios do Irã, né, sendo recebido, assim como Maduro foi. E nada é por acaso, está na cara de todo mundo. Assim como Maduro foi recebido com honra de Estado por Lula. E a gente sabe, e o venezuelano mais do que nunca, tanto sabe que vem para o Brasil e vai para outros países, fugindo, com fome, perseguição política da ditadura daquele país. E a gente está vendo agora fraude, e eu vou chegar lá. Eu pretendo me deter hoje sobre a gravíssima situação vivida pelos nossos irmãos e irmãs venezuelanos. Desde 2002, quando num golpe de Estado de Hugo Chávez assumiu a presidência, cerca de 7 milhões já deixaram o país como refugiados, ou seja, 1/4 da população do país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, superior à Arábia Saudita. Depois da morte de Chávez em 2013, com a chegada ao poder de Maduro, a ditadura se consolidou através do controle total do Supremo Tribunal de lá, olha a coincidência, e da perseguição implacável aos líderes opositores do regime. Lembra daquela propaganda anti-caspa? Eu sou você amanhã? Tem uma coisa desse tipo, né? É emblemático o caso exemplar de Maria Corina Machado, eleita deputada federal em 2010 e cassada pelo Supremo em 2014, ficando inelegível por 15 anos. E qual foi o crime dela? Liderar a oposição à ditadura e defender publicamente sanções econômicas internacionais à ditadura instalada. Nós chamamos a Maria Corina, quero lembrar o brasileiro, agora, recentemente, o ano passado, para ser ouvida no Senado, na Comissão de Relações Exteriores. Sabe o que aconteceu? O regime não deixou ela viajar. Ela teve que participar via remota. Essa é a democracia que o Brasil apoia. Em setembro de 2023, né, que foi nessa audiência pública, ela teve a retenção do seu passaporte. Foi impedida de sair do país. E mesmo impedida de concorrer nas últimas eleições, conseguiu unificar todas as oposições em torno do nome de Edmundo Gonzalez. Mesmo com 7 milhões de refugiados, a participação dos eleitores foi muito intensa, com a menor abstenção da história. O povo não suporta mais tanta corrupção num dos países mais ricos do mundo, mas que mantém mais da metade da população na pobreza. Em toda a campanha, era nítido o apoio da grande mídia, da população espontânea, né? A gente via isso, e maciça nos comícios da oposição. Muito diferente da frieza das ações da campanha de Maduro. Mas o primeiro grande sinal de suspeita do desvio da condução do processo eleitoral se deu com a proibição de observadores externos, vindo de vários países, inclusive parlamentares brasileiros. Todas as avaliações apontavam para uma grande vitória, com mais de 70% dos votos na oposição, para libertar a Venezuela da tragédia humanitária que vive aquele país. O Conselho Nacional Eleitoral, totalmente controlado pela ditadura de Maduro, com cerca de 80% das urnas apuradas, fez imediatamente a proclamação da vitória de Maduro. Adivinha qual o percentual? 51%. Eu sou vocês amanhã. Brasil não pode ser a Venezuela amanhã, ou já é em alguns aspectos. Imediatamente, 7 países cujas embaixadas acompanharam todo o desenrolar do processo eleitoral declararam não reconhecer aquele resultado devido aos sinais evidentes de fraude. Fraude! Fraude! Foram eles a Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Panamá, República Dominicana e Costa Rica. E mais recentemente, sabe o quê? Comunidade Europeia, Estados Unidos. O que fez a ditadura? Simplesmente expulsou do país todo o corpo diplomático dos nossos países vizinhos. Outro sinal inequívoco da intenção da fraude foi a proibição da presença de observadores externos.
vindos de vários países com expertise no assunto. Mas o sinal mais evidente é a injustificável demora para tornar pública as atas de todas as sessões de votação. O Brasil está passando pano para essa ditadura, claramente torcendo por ela, inclusive o PT com nota absurda, reconhecendo essa fraude. A população indignada começou a protestar pacificamente nas ruas, clamando por justiça. O que é que fez a ditadura? Sequestrou líderes oposicionistas, prendeu, ameaçou. Pouco horas depois, mais de 1.200 manifestantes foram presos e considerados como terroristas e enviados para prisões de segurança máxima. Eu sou você amanhã. Olha os presos políticos que nós temos no Brasil hoje. E sabe o que o Maduro fez? Como estão fazendo aqui, Supremo Tribunal Federal. Dizendo, vai passar décadas na prisão. Sem direito à apelação, sem direito ao devido processo legal, sem ter o foro no STF. Eu sou você amanhã. Acorda, Brasil. E lá, a ditadura de Maduro ameaçou dizendo que vai prender mais de 1.000. Sem nenhum pudor, já dando recado, quem continuar, vamos prender. Aqui nesse ponto é fundamental fazer um paralelo com os acontecimentos de 8 de janeiro no Brasil. Milhares de manifestantes que protestavam pacificamente foram presos, estão sendo condenados como se fossem perigosos terroristas. Muitos deles nem entraram dentro do Senado, nem da Câmara, nem do Planalto, nem no STF. Ficaram nas imediações. Uma mulher que pintou de batom. Esse assunto está emocionando o Brasil a cada dia. Não tem quem não se emocione. Pintou de batom, pichou o STF, sendo condenada a 15 anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Essas pessoas sendo consideradas como perigosos terroristas, dentre eles, pais e mães de família sem nenhum antecedente criminal e que estavam portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia, que foram detidos. Há também, senhor presidente, um outro paralelo, quando o então ministro da Justiça, Flávio Dino, se negou a entregar para a CPI do Congresso Nacional, do dia 8 de janeiro, as imagens de câmara de segurança do dia 8, que destruiriam a falsa narrativa de golpe a provar que forças de segurança nacional ficaram retidas por ordem ou omissão do governo Lula no ministério. Quase 2 meses depois de inaceitáveis procrastinações, Flávio Dino vergonhosamente vem a público dizer que as imagens haviam sido apagadas. Se vivêssemos realmente numa democracia com um governo responsável, ele teria que ser imediatamente demitido e processado, mas acabou escandalosamente recebendo como prêmio a nomeação para o STF. Senhor presidente, eu lhe peço um pouco mais, só para concluir, em 2 minutos, em Assembleia Extraordinária da OEA, não foi possível a aprovação de uma resolução pedindo a imediata divulgação das atas das eleições lá na Venezuela. Eram necessários 18 votos. Votaram a favor 17 países. E de forma irresponsável, o Brasil se absteve. O Brasil está com a mão cheia de sangue do povo venezuelano. Isso depois de uma nota indecente do PT elogiando a democracia na Venezuela e do próprio Lula declarar que não via nada de anormal. Está todo mundo vendo. É por isso que querem controlar nossas redes sociais. Todo esse sofrimento imposto pela ditadura aos nossos irmãos venezuelanos serviu, pelo menos, para que ficasse escancarado para os brasileiros e para o mundo a verdadeira face espúria de Lula e do PT e seus aliados ao apoiar de maneira cínica um dos ditadores mais corruptos e sangrentos da atualidade. Encerro com essas palavras de esperança ditas por Maria Corina em manifestação pacífica ontem em Caracas, que eu tive a oportunidade de visitar 25 anos atrás, quando não estava esse pandemônio acontecendo lá. Deus salve o Brasil, Deus proteja a nossa nação, que caminha para essa ditadura. Mas olha a frase dela, senhor presidente. Abro aspas. Nunca fomos tão fortes como hoje. E o regime nunca foi tão fraco como hoje. Eles perderam toda a legitimidade. O mundo sabe disso. Essas eleições representam um marco a partir da qual começa a transição
para a democracia na Venezuela. Que Deus proteja a Venezuela, que Deus proteja o Brasil, que a gente possa, de forma ordeira, pacífica e respeitosa, nos manifestar contra esse governo que passa pano para a ditadura. Estamos diante de um confronto político intenso, onde as linhas entre a democracia e a tirania se tornam cada vez mais borradas. As revelações e acusações voam de um lado para o outro, expondo as entranhas de um sistema que parece corroído pela corrupção e pela falta de valores éticos. A postura do Brasil sobre o governo Lula é mais do que vergonhosa. É um reflexo de um sistema político doente e corrupto que precisa ser exposto e desafiado.